bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Vamos continuar com chuva, hein? Pois é. E hoje, uma boa notícia para o mercado, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está nesse momento no Palácio do Planalto, dando uma entrevista coletiva, dando detalhes de um chamado pacote que ele está lançando, né? Para ver se retira do orçamento da República o buraco de 200 e tantos bilhões, né, que vem acontecendo há alguns anos, né, no nosso orçamento. Então, há informações de que o governo vai, nesse final de mês, retirar aquele incentivo que dava a gasolina, né, voltando com os impostos federais na gasolina. Então, me parece que o negócio é aumentar a gasolina e deixar o óleo diesel no mesmo preço que está, né? Então, a gente não sabe como vão ficar também as cobranças de ICMS dos estados, que antes cobravam 35% da gasolina, né? E passaram para 17%. Vamos esperar o que vai dar nisso aí. É isso? Pois é, mas vamos falar de outra coisa, vamos falar de sorriso. Porque hoje nós estamos recebendo aqui o ator e humorista mineiro Carlos Nunes, que nasceu na cidade do Cerro, na região central do estado, com 42 anos de carreira, já atuou em mais de 50 peças e mantém vivos grandes sucessos nos palcos há mais de 30 anos. Estrelando 3 peças agora, o ator participa da campanha de popularização do teatro e da dança, que acontece em Belo Horizonte depois de um interregno aí de 2, 3 anos por causa da pandemia. Voltamos a sorrir, ô Carlos Nunes? Voltamos a sorrir. E obrigado pelo convite para estar aqui com você. Alegria nossa. E começar o dia sorrindo com você não tem nada melhor. Muito obrigado. Pois é. Carlos Nunes é uma das nossas principais estrelas do teatro brasileiro e de Minas Gerais e, naturalmente, do riso. Agora tem aí Francisco de Assis, do Rio ao Riso. Isso. É um espetáculo lindo, é sobre a vida de São Francisco de Assis. Eu tive o privilégio de, quando estava fazendo 35 anos de carreira, eu fui a Assis. Assis, é um presente que eu me dei, né, de conhecer Assis, que é a terra de São Francisco. E aí lá São Francisco soprou para mim um espetáculo lindo sobre a vida dele. E aí nada como a gente evangelizar com muito bom humor, porque essa é a minha característica que eu não quero perder nunca. E as pessoas falam assim, é perigoso falar de santo numa comédia. Francisco pregava a perfeita alegria. É verdade. Né? Então ele era uma pessoa muito bem-humorada. E a gente conta isso no nosso espetáculo de uma forma muito lúdica, muito engraçada, porque a empregada da casa de São Francisco... São Francisco viveu em 1260, por aí. Por aí. E aí a empregada da casa de São Francisco, ela era de Pirapora. Quer dizer, nem existia Brasil ainda. Ela nasceu em Pirapora, às margens do rio São Francisco. Então por isso que é Francisco de Assis, do Rio ao Riso. Por causa da empregada dele que nasceu às margens do rio São Francisco. Às margens do rio São Francisco, lá já na cidade de Pirapora, né? Isso. Que é uma cidade muito marcante com o rio São Francisco, né? Porque ali ele já é mais caudaloso, já começa a partir de Pirapora. Hoje praticamente não tem mais, porque o rio ficou muito maltratado, mas tinha o vapor que ia até lá em cima, até na Bahia, né? Até na Bahia. Né? A gente fala disso também, do rio que está sendo maltratado, porque Francisco foi o primeiro ecologista. Então a gente toca nesse assunto também da ecologia, do humor, da alegria. E assim, é uma peça que tem vários temas e a gente não fecha questão em nenhum. A gente quer mesmo divertir as pessoas e contar a história de um homem que mudou o modo de pensar da humanidade. Pois é, que bonito que você possa transformar isso, essa história de São Francisco e a história do Rio, num pouco de riso, num pouco de alegria para as pessoas. Eu acho que é extremamente importante a gente falar com bom humor, porque quando a gente fala com bom humor, as pessoas assimilam melhor a história, né? Então, aprender com bom humor, eu acho que é fundamental em tempos tão bicudos como esses que a gente tem vivido, né? Então, eu me sinto um privilegiado de poder falar de uma forma muito engraçada de uma pessoa que foi
tão importante para a história da humanidade. Pois o Papa é Francisco. O Papa é Francisco, né? Quis ser Francisco, né? Quis ser Francisco. Isso aí, né? Eu acho mais bonito isso. O Papa quis ser Francisco. Quis ser Francisco, né? É verdade. Eu também estive lá em Assis, fiquei maravilhado com tudo que nós encontramos lá. Mas vamos colocar um pedacinho da peça para o pessoal ver? Pode ser. Vamos lá, então. Vamos lá. Mas na nossa história, quem chama Francisco é a empregada. Ué, Francisco! Vem cá, menino! E pelo sotaque, eu tô achando que essa mulher não é nem francesa, nem italiana. Essa mulher é de Pirapora. Mas Francisco não precisou de beleza para fundamentar a sua ideia de caridade. Poxa, Francisco de Assis. Por que não é Francisco de Brasília, Francisco do Ceará, Francisco de Minas Gerais? Se bem que para Minas Gerais de Francisco, embora grandioso, ficou o nome do rio. Rio São Francisco. O rio da integração nacional, grande e bom, que nem Francisco, que vai daqui até o Nordeste, levando esperança, alegria e fartura a essa terra de meu Deus. O rio feito Francisco não tem preconceito, serve a todos. Ao fazendeiro, ao artesão, ao garimpeiro, ao pescador e também à lavadeira. Pois é. Eu não sei se você cantou aquela música, Riacho do Navio, bati no Pajeú, o Rio Pajeú vai despejar no São Francisco, e o Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Só que você cantou, né, Ciro? Então não posso te acompanhar, não. Mas é bonito. Meus grandes desejos era de conhecer a Foz do Rio São Francisco, né? E é fantástico, quando eu estive lá, eu vi um mar entrando dentro do outro mar, né? Uma coisa maravilhosa, né? É muito lindo. A junção do Rio São Francisco com o mar, com o mar é muito bonito. Eu fui também, eu tive esse privilégio. E achei que, eu não sei se nós estávamos vivendo uma cheia, mas tinha muita água para entrar no mar, né? Uma maravilha. O Rio São Francisco, lá em cima, ele vai tendo muitos afluentes, né? E quando chega lá para desaguar no mar, ele está bem cheio. Mas a nascente do Rio São Francisco está um filetinho de água. Pois é, mas interessante. Você sabe que tem uma história, né? Eu esqueço o nome que é até um professor da Universidade de Itaúna, que é da cidade de Pitangui. Ele fez um livro chamado O País do Pitangui, né? O País do Pitangui. E ele conta uma história que pode ser verídica, né? Ele pesquisou muito, que o Rio Pará teria sido o Rio São Francisco, o Rio Pará. Porque o Rio Pará, ele começa aqui na Serra Pé de Ouro Preto, vai atravessando tudo isso aí, atravessa 381, vai descendo, passa por Divinópolis ali, vai descendo, e encontra com o Rio São Francisco após a cidade de Pitangui, né? Então dizem que o rio chamava São Francisco, seria essa parte do Rio Pará também, né? Que falava o país do Pitangui, justamente por causa do Rio Pará e do Rio São Francisco, né, que seria o São Francisco. Mas depois encontraram a outra vertente do São Francisco, que vem da Serra da Canastra, né? Os dois se encontram ali na cidade, ali, logo depois de Pitangui. É uma história interessante, né, dos rios de Minas, né, que a gente fica feliz de saber que essas coisas... o Rio São Francisco hoje, que nasce na Serra da Canastra, tem um filetinho d'água, né? Agora deve ter com muita água, né? Porque está chovendo, né? Está chovendo muito, né? Está chovendo muito. Chovendo muito. E você sabe que eu nasci no Cerro. E o Cerro é onde nasce o Rio Jequitinhonha. Então eu me orgulho. Lá é um filetinho d'água, né? É um filetinho de água também. Filetinho d'água. Eu me orgulho de dizer que eu sou do Vale do Jequitinhonha. Do Vale do Jequitinhonha. Fazer igual um amigo meu, vou lembrar dele aqui, o Rocha do Clenete, fala assim: ô Rocha, você é de onde? Eu sou do Val. Do Val. Eu sou do Val do Jequitinhonha. Tem uma amiga que fala também, eu sou do Val. Mas eu não falo nem o Jequitinhonha, só falo sou do Val. Aí eu perguntei ao Rocha assim: como você chegou aqui em Belo Horizonte, Rocha, que era um grande clarinetista, saxofonista? Ele falou assim: eu tinha uma experiência de gráfica lá em Jequitinhonha, o lugar onde eu nasci. Mas eu tinha que vir para Belo Horizonte, já tinha um emprego arranjado na Rádio Guarani como clarinetista, mas como é que eu vinha? Porque não tinha estrada. Então eu vim pela ONTA. Eu falei assim: ONTA? O que é ONTA? Organização Mineira de Transportes Aéreos. ONTA. Tem todo mundo de avião, porque era o único meio de transporte que podia trazer do Jequitinhonha para Belo Horizonte. Olha para você ver que coisa interessante, né? Então...
Era não tinha estrada. fantástico isso, né? Não tinha estrada, né? Não tinha lugar para vir para Belo Horizonte. De carro não tinha ônibus, não tinha nada. Não existia Não existia, estrada. Não existia. Devia ter uma estrada Muito ruim, muito né? ruim, Que não né? passava carro. Que não passava ônibus, né? Não tinha ônibus, né? Então é um negócio interessante, né? É isso aí. Vou cantar uma musiquinha, pode? Vai ser um prazer ouvi-lo. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Tudo isso se combate com pílulas de Lucem. São antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Nós estamos conversando com Carlos Nunes e daqui a pouco a gente volta. Até já. Voltamos aqui pela TV Horizonte. Nós estamos recebendo aqui o ator Carlos Nunes. Ô Carlos, tem uma peça sua que é uma peça de grande sucesso, como sobreviver em festas e recepções com buffet escasso. Um buffet escasso. É um espetáculo de autoajuda, a gente costuma dizer, porque é uma peça que ensina você a comer mais. Então é um curso de autoajuda, né? A comer mais naquelas festinhas farta comida, farta bebida, farta tudo. E aí a gente ensina, inclusive eu já fui em vários programas de televisão, e em todos eles eu tive que ensinar a técnica da manobra da dupla pinça, que é como pegar 2 salgadinhos de uma só vez. Eu fui no programa do Jô, eu fui na Ana Maria Braga, em todos eles era para ensinar como as pessoas comerem mais, porque é uma peça que ela pode ser apresentada em qualquer lugar do mundo, porque em todo lugar tem festa. Pois é, eu fui criado num ambiente, né, de pobreza, que é ali Nova Esperança, Aparecida, parte de Santo André, Seu Bom Jesus e tal. E é claro que todos nós naquela época, ninguém tinha o centro da cidade, só depois que o cara ficava adulto, que começava a trabalhar fora e tal. Mas enquanto isso que a rapaziada estava ali, a gente saía no sábado procurando as festinhas. Tem festa em tal lugar, na rua tal tem uma festa e tal. E tinha um amigo nosso chamado Ataíde, né? O Ataíde era fantástico. Ele entrava na festa, de repente ele estava lá na cozinha, no lugar onde sai o salgadinho. Ele estava comendo. E sem ver o espetáculo. Sem ver. O Ataíde, ele não era moleza. Você olhava assim, o Ataíde já estava lá na cozinha e já estava comendo. Né? Quer dizer, era um penetra que comia tudo. A peça é exatamente isso. É a história de um penetra que durante 20 anos somou esses conhecimentos todos e transformou em peça de teatro, que é escrita pelo professor Ângelo Machado, que nos deixou durante a pandemia, né? Uma tristeza, porque o professor... Ângelo Machado, grande figura. É uma figura, né? É uma figura. Eu falava para ele, professor, o senhor mudou a minha vida, porque essa peça me deu tudo que eu tenho, né? 22 anos fazendo a peça, então eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho foi a peça que me deu. Foi fantástico, maravilhoso. E essa peça, praticamente, os espetáculos dela estão todos cheios já, não tem nem ingresso para vender mais. Graças a Deus, já está tudo esgotado. A gente abriu uma sessão extra no domingo e já está tudo esgotado. Foi um sucesso. A gente está fazendo um teatro pequenininho também, mas você ter os ingressos todos esgotados, sair para o teatro sabendo que vai ter casa lotada, isso dá uma alegria, uma felicidade para o ator, que é uma coisa indescritível. É verdade. É muito bom, porque a gente sofre durante o ano todo pensando assim, estou indo para o teatro, se eu faço maquiagem ou não faço, passo figurino ou não passo, será que vai ter gente? E aí você sair de casa já sabendo que vai ter público é muito bom. Muito bom. É muito Aliás, eu gratificante. quero te fazer uma pergunta, às vezes não será a primeira vez que se pergunta a você isso, que lhe pergunta uma coisa como essa. Eu hoje, quando vejo você, com esse sucesso todo, né, que é o grande artista brasileiro e humorista, e eu fico assim, eu fico olhando alguns caras sem graça que a gente vê no humorismo da televisão brasileira, assim, por que o Carlos Nunes ainda não quis ir para Rio ou São Paulo? Eu quis. Eu fui quando era muito jovem. Assim que eu me formei na escola de teatro, eu me formei no Palácio das Artes, as pessoas falavam assim, vai embora daqui, você é a reencarnação do Oscarito, porque eu tenho muita coisa do Oscarito. Inclusive, eu fiz essa peça no Rio de Janeiro, a família toda do Oscarito foi assistir, e a filha dele disse assim, realmente você parece muito com meu pai, muito, é a característica total do meu pai. Mas eu fui para o Rio, mas eu era muito jovem, Eu tentei a minha carreira no Rio, mas não deu certo. Aí eu voltei para Belo Horizonte e do dia em que eu voltei para Belo Horizonte, no exato dia que eu voltei, tinha teste para fazer uma peça.
A minha prima falou comigo assim, olha, vai ter um teste hoje, você vai, mas você fala, para você passar no teste, você fala que você é carioca. Porque as pessoas valorizam mais o que é de fora do que é daqui. É verdade. E aí eu cheguei com esse sotaque, uai, eu sou carioca, ué. Ninguém acreditou, mas eu passei no teste e nunca mais eu parei de fazer teatro. E eu nasci para fazer teatro, eu não nasci para fazer outra coisa. Eu gosto de vir aqui, eu gosto da televisão, mas se você olhar, eu estou todo Pois é, suado. você tenho... tem, para televisão, você tem uma coisa que é fantástico para televisão. Você tem a sua imagem de televisão, o seu rosto, né? O que você provoca de riso nas pessoas quando você muda. Por exemplo, você sempre faz uma carinha assim, diferente, que para televisão é fantástico. Então, mas aí que as pessoas diziam para mim que eu não cabia na televisão, que a televisão é pequenininha. E eu fazia muita coisa. É igual como você vê, por exemplo, você lembra, eu, por exemplo, foi um dos meus ídolos do humorismo, foi o Ronaldo Golias, né? Eu adorava também. O Golias, né? O Golias, só na cara dele você ria, né? Era fantástico o Golias. E eu tive o privilégio de conhecer o Golias. Porque quando eu fui contratado no SBT para fazer o Ó Coitado com a Filomena, ele era da Praça é Nossa. E aí a Filomena chegava, me levava para a gravação, e aí eu conversava com o Golias e eu ficava encantado de... Porque o Golias, para conversar, ele já era engraçado. Era engraçado. Aliás, de uns tempos da vida dele, ele inclusive deixou de ser casado, de morar numa casa com a mulher. A mulher morava fora, né? Ele tinha contato com a família e tal, porque ele era um cara engraçado o dia inteiro. Ele não sabia ser sério. O Magela é assim, né? O Geraldo Magela, o ceguinho. O Magela é engraçado o dia inteiro. Ele vai contando piada, contando piada. O Golias era assim, ele não sabia ser sério, assim, diferente. Tudo que ele fazia com humor. Isso é fantástico. As pessoas falam assim, pode acreditar você, Carlos Nunes, ator, humorista? Eu falo assim, ator, comediante. Humorista, porque eu não sou humorista. Eu acho que o humorista é essa pessoa que vê graça em tudo, sabe? Consegue tirar uma graça em todas as coisas. Não, eu preciso de um texto decorado e tal. Eu gosto muito de ver, tem pessoas que têm uma facilidade imensa para... E eu conheci muitos, né? Que sentavam numa máquina assim e começavam a produzir humorismo. Coisa impressionante. Eu né? acho que eu tenho essa facilidade de escrever. Eu gosto de escrever, mas eu gosto de falar um texto decorado. Para eu improvisar, eu acho que é mais complicado para mim. Mas quando agora, eu descrevo, eu acho que eu Francisco de Assis, do Rio ao Riso, está sendo apresentado onde? No Cine Brasil Valorec. Cine Brasil Valorec. Todos os meus espetáculos vão ser no Cine Brasil Valorec. Sei. Aperte o Play, Só Ria, que é um espetáculo que eu faço com a maravilhosa Caiete. Então, esse São Francisco de Assis, do Rio ao Riso, é que dia que é? É dia 26, 27 e 28, no Cine Brasil Valorec. É um espetáculo lindo, que vale a pena ser visto. E eu vou lançar até um desafio. Quem não gostar, eu devolvo o dinheiro do ingresso. É R$20 só. Tá? Você fala pra mim assim, olha, eu não gostei de jeito nenhum. Eu tenho a impressão que tem gente que fala assim, valeu mais 20, vou colocar mais 20. E quem sabe você faz isso? Quem não gostou, eu devolvo. Agora, quem gostou mais, coloca mais 20 aqui no palco, num chapéuzinho. Eu fiz esse espetáculo na Igreja São Dimas, de graça para a população lá. E os fiéis, a gente rodou o chapéu no final. Aí tinha muita nota de 20. É mesmo, é? Eu falei assim, olha, menina, a gente fez sem iluminação, sem nada, né? Falei assim, olha, o espetáculo tá valendo bem, porque as pessoas estão contribuindo assim. Você estava falando aqui de usar São Francisco de Assis, né? E não está levando o santo dele em vão, mas você misturou a história de São Francisco com o Rio São Francisco e faz alguma coisa que leva ao sorriso também. Me lembrei de um velho radialista mineiro, chamado Aldair Pinto, que você conheceu. Muito, muito. O Aldair era uma figura admirável, né? Polêmica, cheio de coisa. O Aldair tinha umas coisas, ele gravava ele mesmo conversando num gravadorzinho, ele gravava... De fita, né? De fita, Aí ele gravava e ele mesmo conversava com ele, assim, eu vou conversar agora com a minha consciência. Aldair, você não sei o que, ele mesmo repetia, olha, não sei o que. Coisa fantástica, só ele mesmo podia fazer. Mas ele contava piadas e falava assim, pode dar o tema da piada. Aí falar de piada de papagaio, ele tinha 1000 piadas de papagaio para contar. E ele ia contando piada. Aí teve uma mulher que ligou para ele e falou assim, Aldair, hoje eu vou te pegar. O que é?
você vai contar uma piada sobre a Eucaristia. Puxa vida, Eucaristia, né? Um negócio sério da igreja e tal. Ele falou, eu tenho. O padre estava dando a hóstia e dizia, aquela fila de fiéis, e ele com a hóstia dizia, corpo de Deus, e a pessoa dizia amém. Corpo de Deus, e a pessoa dizia amém. Lá na fila tinha uma mulher com um decote espetacular. Quando o padre pegou a hóstia, olhou e falou assim, Deus, que corpo! ele fez na hora. Como é que o sujeito fazia isso? Eu imaginei assim, esse cara é um fantástico. Como é que ele vai criar um negócio desse nessa hora, não é verdade? Né? O nosso bispo, né, que eu até já tive no programa dele aqui na TV Horizonte, ele foi assistir também o nosso espetáculo, Dom Vicente. Ele adorou o nosso espetáculo, recomendou o espetáculo. Então, assim, é um espetáculo que não tem nada demais, sabe? Assim, não é um espetáculo que a gente fala assim, olha, cometeu uma heresia. Não, nada disso. Tem aprovação, inclusive, eclesiástica, porque o bispo gostou. Eu acho, isso é muito importante. Não, se você for olhar a vida do Cristo, o Cristo viveu como pessoa comum, indo em festas e etc. tal, sorrindo, alegre, feliz, não é verdade? A gente fala no Buffet Escassa que o primeiro milagre de Jesus foi numa festa, transformando água em vinho. Em vinho, não é? É verdade. A primeira manifestação pública de Jesus foi num dia de festa. Então, a festa é uma manifestação de Deus, porque Deus é amor, mas Deus também é humor. É humor também, é verdade, é verdade. Então, vamos repetir aí, lá nos dias 26, 27 e 28, no Cine Brasil Valorec. Essa peça, Francisco de Assis, do Rio ao Riso. E a outra, o Aperte o Play e Só Ria. Então, Aperte o Play e Só Ria, dias 4 e 5, também no Cine Brasil Valorec, que é um espetáculo delicioso, é um besterol na raiz do besterol. Sei. 2 atores que se reúnem, escrevem um texto e fazem um espetáculo e jogam a sua vida e o seu pensamento no espetáculo. Essa é a definição do besterol. Então, eu e a Caete, a gente se reuniu, escreveu o texto junto com o Fernando Veríssimo, que dirige o espetáculo, e a gente fez um espetáculo delicioso que começa na Idade da Pedra, a gente começa lá atrás e chega até os dias de hoje. A primeira cena são um homem e uma mulher na Idade da Pedra tentando fazer um sexo. E a última cena são 2 mendigos que ficaram desempregados por causa da pandemia, e eram atores e estavam desempregados. Então a gente sai lá da Idade da Pedra e chega até os dias atuais. É um espetáculo muito gostoso que a Caete dá um show. Felicidade para vocês e pelo espetáculo todo. Eu agradeço, mas eu tenho que mandar um beijo para a Marli Rita. É isso aí. A Marli Rita, que está fazendo aniversário hoje, 81 anos, então eu quero mandar um beijo grande para ela, que ela está nos assistindo. E daqui a pouco, 12:30, com o jornal Horizonte Notícias, para deixar você bem informado. Hoje você vai ver uma pesquisa que mostra que no fim do ano passado, os idosos representaram a maioria dos inadimplentes aqui na capital. Saiba como se livrar, inclusive, de vez do endividamento. Daqui a pouquinho, até amanhã.